Então pessoal, olá a todos, meu nome é Walter, esse aqui é o canal Física Simplificada. E para esse nosso vídeo, nosso primeiro vídeo do canal, a gente vai deduzir os potenciais termodinâmicos, Os potenciais termodinâmicos que são muito úteis no estudo da física térmica e no estudo da termodinâmica no geral. Então primeiramente, a gente se faz a pergunta, por que a gente necessita usar os potenciais termodinâmicos? Porque a gente tem uma definição de energia na termodinâmica que ela é definida como uma energia que é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. Essa aqui é a definição mais geral, da energia, da função da energia na termodinâmica. E ela é uma função de várias variáveis, que é a entropia, o S, o volume V e o número de partículas N. Porém, em vários sistemas termodinâmicos, às vezes é muito mais conveniente a gente utilizar uma representação da energia contendo outras variáveis que não sejam essas. Por exemplo, se eu por acaso tiver em um sistema que é muito mais fácil eu conseguir mensurar a temperatura que sua entropia, então é muito mais interessante eu tratar a energia como uma função da temperatura, do volume e do número de partículas. E assim a gente pode ver com outras variáveis, por exemplo, trocar o volume pela pressão, ou o número de partículas pela, pelo potencial químico. Então a gente observa que é muito interessante a gente fazer esse tipo de manipulação algébrica e matemática para conseguir representar a energia de outra forma. E esse artifício matemático que a gente utiliza para fazer esse procedimento é chamado de transformada de Legendre, que eu vou explicar já já, mas antes eu gostaria de falar quais são os principais potenciais termodinâmicos presentes aqui na física, no nosso âmbito físico, física térmica, na física estatística, na termodinâmica, onde a gente estuda principalmente. Os quatro principais potenciais termodinâmicos que a gente utiliza na física são a energia livre de Helmholtz, a energia livre de Gibbs, a entalpia e o grande potencial termodinâmico. Então o objetivo desse vídeo é justamente demonstrar como esses potenciais surgem a partir de considerações matemáticas, a partir da chamada transformada de Legendre. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar o que é uma transformada de Legendre e mostrar como isso se aplica aos potenciais termodinâmicos. Primeiramente, vamos considerar uma função y de x. Vamos plotar essa função qualquer, y de x, uma função bem genérica, por sinal. Vamos plotar essa função no eixo x e no eixo y. Imagine que a gente quer representar essa função de outra maneira. De outra maneira como? A gente tem aqui, essa função, a função y de x, mas a gente quer representar ela por uma outra função que utilize outra variável que não seja x. Por exemplo, vamos estabelecer uma variável p. Eu não quero o y de x mais, eu quero uma função equivalente a y de x, mas que ela não dependa de x, mas dependa de p. Observe que é o mesmo problema que a gente se deparou quando a gente introduziu, o conceito de potenciais termodinâmicos. Então aqui a gente vai representar essa outra função, que eu vou chamar de psi de p, como sendo essa função aqui. Sendo essa função aqui. Certo. Isso é essa função aqui. Aqui é a nossa função y de x. E essa aqui é a nossa função psi de p. Pronto. Vamos representar aqui. Bonitinho, pronto. Aqui é o x, eu vou chamar aqui de x', essa variável aqui. Aqui eu vou chamar de x, essa distância,
da origem até esse determinado ponto P. E aqui eu vou chamar de delta Y. Vai ser justamente essa variação. Pelas relações trigonométricas que a gente conhece. E aqui também eu vou estabelecer uma certa característica, né? Eu vou chamar aqui de um ângulo θ. Vou chamar aqui de um ângulo θ porque a gente vai observar uma coisa, né? Por exemplo, pelo gráfico a gente observa que esse ponto P ele pode ser representado, né, pelas relações trigonométricas por ΔY sobre x. Primeiro ponto. A gente pode representar esse ponto por essa expressão aqui, ΔY sobre x. Porém, esse ponto P ele também pode ser representado por tangente de θ, né? Porque a gente observa que vai ser representando esse quociente aqui vai representar os catetos, né? Que vai formar a tangente do ângulo θ. Ou seja, a gente tem a definição do que é uma tangente, que ela é uma derivada, né? A tangente ela é uma derivada. Portanto, o P ele pode ser representado por dy dx. Pronto. Essa aqui é a principal expressão que a gente vai precisar para obter a expressão que corresponde à transformada de Legendre. Daqui a gente consegue isolar o ΔY, né, através dessa expressão aqui. Vou mudar até de cor. ΔY é igual a px. Vai ser de grande importância essa expressão, porque quando a gente for trabalhar com a termodinâmica, a gente vai observar como as energias se comportam, né, e como a gente vai ter aquelas relações termodinâmicas associadas a elas. Então, para representar esse y de x aqui, eu vou ter que pegar a minha função psi de p, dizer que ela é igual a y de x, porém vai ter que ter um fator aqui, né? Um fator para complementar, para compensar essa diferença que a gente tem entre as duas funções, né? Esse fator vai ser justamente esse ΔY, certo? Mas quem é ΔY? Px. Então, psi de p vai ser igual a y de x menos px. Onde P é igual a dy dx. Pronto. Isso daqui que a gente tem em mãos é a expressão correspondente a uma transformada de Legendre. Dessa maneira a gente vai conseguir obter os potenciais termodinâmicos que a gente vê na termodinâmica, na física estatística e na física térmica em geral. Certo, então a gente vai jogar isso aqui, essa parte toda aqui é matemática, a gente vai jogar isso tudo na física agora. Na física, né, o que a gente tem de interessante, que a gente já tem uma representação de energia, né, que a gente mostrou no início, que é a energia interna, né, que ela sai da primeira lei da termodinâmica, que a gente já viu, né. Mas certo, vamos primeiro mostrar o primeiro potencial termodinâmico, né, que é a energia livre de Helmholtz, que eu vou representar pela letra F. Deixa eu fazer aqui. Pronto, nessa situação eu quero trocar a entropia pela temperatura. Eu quero fazer essa seguinte substituição. E para isso eu vou utilizar o artifício que a gente viu anteriormente para fazer essa operação matemática, essa transformada. Eu vou chamar essa energia, essa função, né, equivalente à função U, que é a energia interna, de F. E essa expressão ela tem que ser uma função dependente de t, não de s, de v
e de N. Então, como a gente viu anteriormente, a transformada de Legendre, ela tem a seguinte forma, né? É um psi de P é igual a y de x menos px, né? Onde P, perdão, é igual a dy dx. Sublinhar em vermelho para ficar nítido, né? Que essa é a cara da transformada de Legendre, certo? A energia livre de Helmholtz, ela deve ser equivalente a f, uma função de várias variáveis, lembrando, portanto a gente tem que usar uma derivada parcial nesse caso. Aqui vai ser a energia interna, porque ela é a função original que eu quero fazer essa equivalência, menos um fator, né? Um fator que seria esse ponto P. Nesse caso, como aqui é uma derivada de y em relação a x, aqui necessita de ser uma derivada de u em relação a s, que é a variável que eu quero substituir, mantendo v e n constantes, que é uma derivada parcial, né? Então, se eu fixo se eu derivo em uma variável, as outras variáveis têm que ser constantes. E aqui eu tenho que ter o S, que é da entropia, que é da própria expressão aqui. Então, você compara essa expressão aqui de cima com essa aqui de baixo e observa que é bem semelhante, onde essa derivada parcial representa justamente esse ponto P. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, mas essa expressão aqui ela ainda não está muito legal, ainda ela está meio cheia de termos. O que a gente pode fazer aqui, só separando aqui, a gente tem que lembrar do que isso daqui representa termodinamicamente falando, né? Se a gente pegar a primeira lei da termodinâmica, a forma diferencial dela, né, que a gente chega a esse resultado, né, a gente tem essa seguinte expressão, né, é de conhecimento nosso já. Essa altura do campeonato é de conhecimento nosso, que é a energia interna, o DU, né, variação da energia interna, é igual a TdS menos PDV mais μdn. Isso daqui já é de conhecimento nosso, né? Portanto, o U, a energia interna, ela é uma função de S, V e N, certo? Agora o que a gente vai fazer é fazer a diferencial total dessa função de três variáveis. Então a gente tem que du é igual a du ds, fixando V e N constantes, né? ds mais du dv, fixando, nesse caso a gente vai fixar o S e o N constantes, dv mais du vn, fixando o S e o V constantes. Pronto. Se a gente for fazer uma comparação das duas expressões, a gente observa que essas expressões são equivalentes, né? A gente observa que a temperatura, o T, ele é igual a du ds, mantendo V e N constantes. E que a pressão ela é igual a menos a derivada da energia interna em relação ao volume, mantendo S e N constantes. E que o potencial, né, esse termo aí, né, do potencial químico, o μ, ele é igual a du dn, mantendo S e V constantes. Essas expressões
são de total importância, né, daqui por diante, porque com elas que vai ser possível a gente desenvolver as nossas expressões, né, de formas que elas fiquem mais enxutas e conhecidas, né, que elas fiquem mais palpáveis para você trabalhar matematicamente e, obviamente, fisicamente, né? Então, a representação da energia livre de Helmholtz, ela pode ser descrita da seguinte maneira a partir de agora. F, que é uma função de t, v e n, é igual a u menos ts, né? Porque aquela derivada toda é igual a t. Portanto, a gente acabou de descrever o primeiro potencial termodinâmico trabalhado aqui, que é a energia livre de Helmholtz. Esse potencial de termodinâmica ele é muito importante na física estatística, quando a gente vai estudar alguns ensembles, né? Em particular o ensemble canônico. Na física estatística, a conexão do ensemble canônico com a termodinâmica, né, é justamente através da energia livre de Helmholtz, que a gente acabou de ver que é obtida através de uma transformada de Legendre. Certo? Agora vamos para outra transformada de Legendre, né, para outro potencial muito, coloca aqui, energia livre de Helmholtz. O próximo potencial ele é muito importante no âmbito químico, né? Que ele é muito conhecido entre os químicos, que é a chamada entalpia. Pronto. O próximo é o conhecido como entalpia. A entalpia ela é descrita, né? Ela é obtida através de uma transformada de Legendre, onde a gente substitui o volume pela pressão. Esse é o ponto que a gente tem que lembrar. Essa é a substituição, né? Essa é a transformada de Legendre que a gente deve tomar. Portanto, a entalpia, que eu vou representar por uma letra H, ela deve ser uma função de S, da entropia, no lugar de V, P e N. Essa aqui deve ser a expressão que a gente tem que obter, né? A gente deve obter uma expressão para com essa cara, né? Para a gente demonstrar a entalpia, né? A fórmula da entalpia, a equação. Então, utilizando os mesmos artifícios que utilizamos anteriormente para a energia livre de Helmholtz, o que a gente vai fazer é chamar esse H de SPN. Isso daqui deve ser igual àquela função, né? U, a função energia. Então, eu quero uma função equivalente, mas que eu não quero eu não quero que ela dependa do volume, eu quero que ela dependa da pressão. E aqui deve ter um termo para compor, né? Um termo para que a gente consiga ter esse equilíbrio de igualdade, né? Porque essa função ela não é necessariamente igual a u. Ela é igual a u subtraindo um termo, né? E esse termo que é o termo que proporciona esse equilíbrio e essa igualdade entre as duas expressões. Esse outro termo é a... Esse outro termo que a gente vai trabalhar aqui é uma derivada, né? Como a gente viu. Que derivada é essa? Nesse caso vai ser uma derivada de u em relação a v, né? Porque é uma derivada de u em relação a v, né? Que v é justamente o que a gente quer substituir. E aqui ela vai ser uma função, né? Que a gente vai fixar o s e o n, né? Número de partículas e a entropia. E aqui a gente tem um v. Então é exatamente isso. Se a gente for ver a expressão que a gente teve anteriormente, né? Algumas expressões, a gente obteve essa expressão du/dv, mantendo S e n constante, né? Que é a pressão, né? Então, nada mais justo do que esse termo todo aqui ser igual a menos a pressão, né? Porque a pressão é menos esse termo. Portanto, a entalpia ela é igual a U menos PV, ou seja, U mais PV. Portanto, essa daqui é o que a gente conhece como entalpia, muito útil na química, né?
muito útil na química. A entalpia, a gente conhece como entalpia. Entalpia, pronto. Agora a gente vai para mais dois potenciais, né, que eu falei aqui. Vamos escrever apenas quatro. Pode ter vários, né? Mas com um apelo de praticidade, né? Os mais usuais da física são esses quatro, né? Na física e nas ciências em gerais, né, que utilizam as energias livres, né? A gente vai agora fazer uma mudança dupla, né? Esses dois próximos potenciais vai ser uma transformada dupla, né? Uma dupla transformada de Legendre. E nesse caso eu vou utilizar aquelas mesmas considerações, né? Vou substituir T por S e vou substituir P por, aliás, V por P, né? De uma forma conjunta. Ou seja, eu vou ter o S substituído por T e o V substituído por P. E eu vou chamar essa função de G. Ou seja, ela vai ser uma função que depende de T, de P e de N. Essa função, ela é... eu vou chamar de energia livre de Gibbs. Né? Na verdade, ela é conhecida como energia livre de Gibbs. E nesse caso, a gente vai ter o que? A seguinte transformada de Legendre. G de T, P e N é igual a energia interna, né, U, da mesma forma que eu fiz anteriormente, menos a derivada parcial. Observe que agora é uma transformada dupla, né? A derivada parcial de U em relação a S, né? Mantendo, e aqui tem um S, mantendo o P e N constantes, né? E aqui é uma transformada, né, em relação a N, né? Uma derivada parcial em relação a N não, perdão, em relação a V, né? Em relação a V, mantendo T e N constantes, né? Perdão, aqui não é mantendo P constante, que é mantendo V, né? N e V. Então mantendo V e N constantes, né? E aqui mantendo S e N constantes, né? Como a gente teve anteriormente, né? E aqui V, pronto. Ou seja, a energia livre de Gibbs ela é igual a U menos isso daqui é igual a T, TS. Isso daqui a gente viu que é igual a menos P, ou seja, vai ser mais, né? Mais PV. Pronto. Essa daqui é a energia livre de Gibbs, outro potencial termodinâmico obtido. Energia livre de Gibbs. Esses nomes, pessoal, esses nomes, principalmente nomes, né, com pessoas, né, aparentemente, homenagem a certos físicos que foram importantíssimos, né, no estudo da física térmica. Nesse caso, Gibbs é o físico, né, por trás de muito do que a gente tem de termodinâmica hoje em dia, né? Da termodinâmica que a gente conhece hoje em dia, que é a termodinâmica do equilíbrio, né? Então essa aqui é a famigerada energia livre de Gibbs. Vamos falar um pouco da utilidade dela, né? Porque a gente pode utilizar essa energia livre e onde a gente vai usar, né? Onde a gente pode usar. É muito útil utilizar a energia livre de Gibbs quando a gente está estudando a parte da física estatística, né? Em especial um ensemble, né? Um dos ensembles conhecidos da física estatística, que é o ensemble das pressões, porque é justamente com a física, com a energia livre de Gibbs que a gente tem a conexão com a termodinâmica, né? No ensemble das pressões. Você observa que vai ser justamente essa transformada que a gente vai utilizar, né? Lá na física estatística. Então mais uma energia livre, né? Mais um potencial termodinâmico descrito
aqui nesse vídeo. E agora, para o nosso último que a gente vai abordar aqui, vamos abordar o conhecido grande potencial termodinâmico, né? Que ele não é tão assim conhecido assim, na verdade, a gente não utiliza tanto, mas lá para frente em assuntos mais avançados da física e estatística, ele é muito importante, né? Aqui o que a gente vai ter é uma transformada dupla, novamente, né? Só que nesse caso eu vou mudar o S por T, assim como a gente fez, mas agora a gente vai mudar o N, né, o número de partículas, por μ. Então a gente vai fazer essa transformada aqui. E a função, que a gente vai ter essa equivalência, eu vou chamar de φ, essa letra grega aqui, φ. Ou seja, tem que ser uma função de T, de V e de μ, certo? Então o procedimento que a gente faz aqui é semelhante ao que a gente fez anteriormente. Vamos usar a transformada de Legendre, né? Tem μ, aliás, φ de T, V e μ é igual a U, né? Menos, novamente, du ds, mantendo, deixa eu apagar aqui, mantendo V e N, né? Constantes. Aqui vou ter um S, aqui menos du dn, mantendo S e V constantes, né? E aqui N. Se a gente for recapitular lá do que a gente obteve antes, a gente tem... A gente sabe, né, que expressões são essas, como a gente viu anteriormente. A gente voltar lá na primeira folha, né, que a gente escreveu aqui. A gente tem que o μ é igual à derivada de u em relação a n, mantendo S e V constante. É justamente o que a gente tem aqui, né? Então, mais uma vez, a gente obtém um outro potencial termodinâmico, né? Que ele tem a seguinte cara, né? Ele tem a seguinte cara. Tá nítido para vocês, espera aí. Vai ter o U menos o T, o S, menos o μ, N. Pronto. Esse aqui é conhecido como grande potencial termodinâmico, né? Ele tem essa cara aqui, ele tem essa representação aqui, né? Em relação à equação, né? Eu vou escrever aqui grande potencial termodinâmico. Porém, eu posso obter uma outra forma de você representar essa expressão aqui, né? Esse grande potencial termodinâmico. Se a gente lembrar bem, e eu sugiro que vocês façam isso, né, também, a gente tem uma expressão conhecida como equação fundamental da termodinâmica, ou equação de Euler, como preferir, né? Que ela é descrita como U igual a TS menos PV mais μn. Ou seja, ela é uma representação da energia interna que não está sendo representada por variações, mas sim pelas próprias expressões, né? TS, PV, μn. Observe-se que não há nenhuma variação aqui nessa expressão. Então o que a gente vai fazer é substituir essa expressão aqui na que a gente obteve do grande potencial termodinâmico, né? Então a gente tem que μ de T, V e aliás φ, né? μ é esse termo aqui. É igual a TS menos PV mais μn
Aí aqui, menos TS, menos μn. Esse termo aqui pode ir embora com esse, e esse termo aqui pode ir embora com esse, restando apenas esse menos PV aqui. Ou seja, essa é uma forma muito mais enxuta, né, da gente obter o grande potencial termodinâmico, né, que é através dessa, dessa forma aqui, né, que a gente utilizou, dessa manipulação algébrica, né, já utilizando conhecimentos que a gente já tem, né. Talvez eu possa demonstrar essas equações, né, da equação fundamental da termodinâmica e outras relações em um vindouro vídeo, né. E aqui a gente tem finalmente o grande potencial termodinâmico, né? Que aqui eu vou falar um pouquinho da utilidade dele, né? Aqui grande potencial termodinâmico. Certo. Falando um pouquinho sobre a utilidade do grande potencial termodinâmico, ele aparentemente, né, imediatamente a gente acha que ele não tem nem muitas aplicações físicas, mas em um contexto mais avançado, né, a física estatística é um pouco mais além, ele é muito útil no ensemble grande canônico, né? Porque é justamente a conexão com a termodinâmica, ela é obtida através do grande potencial termodinâmico. Então, o grande canônico ele é muito útil, por exemplo, em sistemas quânticos. E para isso a gente tem que usar o grande potencial termodinâmico, né? Que ele é descrito por justamente essa expressão, né? Menos PV ou essa U menos TS menos μn. Então, por aqui a gente conseguiu demonstrar matematicamente e um pouco contextualizando, né, os quatro principais potenciais termodinâmicos e onde eles são úteis, né? E é isso, pessoal. Agradeço a vocês a, a atenção, né? Se for possível, né? Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixem seu like e até a próxima, tá?